Bem-vindo a mais um tutorial do Exo Comissões. Esse vídeo vai te mostrar como você gerencia os departamentos da sua operação dentro do Exo. Aqui a gente está na tela inicial, que é a página de Home, que é a primeira tela que você visualiza quando você faz o login na aplicação. E para chegar na página de departamentos, a gente vai utilizar o menu lateral esquerdo. A gente vai selecionar aqui o conjunto de links administrativo, vai clicar para ele expandir e a gente vai selecionar departamentos. Se você está fazendo esse setup pela primeira vez, não cadastrou nada dentro do sistema ainda de departamentos, você vai ver a mesma tela que eu. Vai ter esses dois departamentos, o admin e a corretora, que são os padrões do sistema. Para que servem os departamentos dentro do Exo Comissões? Além de organizar, né, deixar seus colaboradores conforme a sua estrutura operacional, isso também é um parâmetro importante na hora de enquadramento nas regras. Então, você vai atribuir um parâmetro da regra de comissionamento que vai ser o departamento. Então, aquela regra se aplica para tal departamento e, junto com uma série de outras definições, o sistema consegue identificar qual a regra ele precisa aplicar para quem na hora de aprovar e gerar as comissões. Então, é muito mais importante do que apenas uma organização. É a organização e a definição dos comissionamentos através dos departamentos. Como que se cadastra um departamento aqui dentro do sistema? A gente vem aqui nessa tela, no canto superior direito, a gente vai clicar nesse botão azul aqui de novo departamento e ele vai abrir um modal que é para a gente preencher duas informações, que é o nome e a hierarquia. O nome você pode preencher da forma como você quiser, usar números, letras, abreviar, do jeito que ficar melhor para sua compreensão. Só é importante lembrar que depois você vai utilizar esse nome para buscar ele na hora de cadastrar um colaborador e definir qual departamento ele pertence. Você vai ter que selecionar um dos departamentos que você já cadastrou previamente. Então, na hora de buscar, você vai usar esse nome para encontrar o departamento que você preencheu. De resto, fica a seu critério da melhor forma para sua organização interna. E aí, o segundo dado é a hierarquia. Para que serve a hierarquia? O Exo ele tem um sistema de permissionamento que de repente talvez hoje não, mas de repente você passe o acesso para mais alguém. Você precisa de um acesso para o administrativo, um acesso para o financeiro. E aí você vai definir os níveis de acesso que aquela pessoa tem, que aquele tipo de usuário tem. Só que pode acontecer, e vai acontecer, de você ter, por exemplo, tanto o seu gerente quanto o seu supervisor, num exemplo hipotético, tendo acesso, você vai definir lá na hora de passar o acesso para eles, eles vão ter acesso à comissão da equipe. Só que o supervisor ele não pode ver, ele pode ver de toda a equipe, a dele, mas ele não pode ver a do gerente dele, por exemplo. Então você vai vir aqui para contornar essa situação, você vai cadastrar um novo departamento, no caso aqui eu dei um exemplo de cargos, né? Mas de repente o comercial ele pode ver tudo isso que eu falei e a diretoria não. Então dentro desses departamentos a gente consegue estabelecer essa hierarquia. Então você vai vir aqui e cadastrar diretoria, por exemplo. Diretoria e vai colocar ela com uma hierarquia 10. Você vai salvar, ele vai cadastrar aqui, departamento cadastrado, e você vai ter aqui o cargo de diretoria. E aí tem de repente, um outro setor dentro da própria diretoria. Aí você vai colocar diretoria mais alguma coisa. E aí você pode colocar essa hierarquia abaixo. Então você colocaria com 5, e aí na hora de acessar o sistema vai linkar as opções, os tipos de dados que ele pode visualizar e de quem ele pode visualizar baseado na hierarquia. Isso aqui fica mais fácil de você definir depois que você estrutura toda a sua cadeia, né, de departamentos. E aí você coloca por hierarquia, você consegue visualizar que todos estão cadastrados e ir definindo ponto a ponto. Como que você faria isso sem ter esse mapeamento prévio? Você pode, depois que você faz um cadastro, né, que a gente acabou de cadastrar aqui o departamento da diretoria com hierarquia 10,
No final, na coluna, última coluna dessa linha, vai ter esses três pontinhos, você pode clicar, selecionar em editar, e aí você pode mexer aqui na hierarquia, aumentar, diminuir, ou de repente corrigir um nome, ajustar alguma coisa que você tenha feito. E também tem aqui uma terceira opção, né, que é essa opção de status, que está diretamente ligada com a opção de deleção. Eu vou mostrar na prática como. Imagina que a gente acabou de cadastrar, que foi o caso, né, esse departamento de diretoria, e ele não tem ninguém relacionado a ele, porque a gente acabou de criar. Se você quiser vir aqui nos três pontinhos novamente, clicar em deletar e confirmar para deletar, ele vai ser deletado. Não tem ninguém que tenha esse cargo, que a gente tinha acabado de criar, e não tem nada atrelado a ele. Mas se a gente vier aqui nesse cargo de admin, por exemplo, e repetir o mesmo processo, clicar nos três pontinhos, deletar e confirmar a deleção, ele vai dar esse alarme aqui. O departamento possui colaboradores atrelados. E se você está fazendo esse setup, o seu usuário está atrelado a esse departamento admin. Nesse caso, o sistema ele não permite que você delete esse departamento. Por quê? Porque hoje você pode não precisar mais dele daqui para frente, mas ele já tem histórico de vendas ou de repente alguma regra de comissionamento. Se existir esse link entre o departamento e um colaborador, ou o departamento é uma regra de comissão, a gente precisa manter esse histórico, porque ele não vai existir mais. Mas ele já existiu em algum momento e você precisa ter os históricos fiéis daquilo que foi gerado, como que aquela comissão foi gerada, quem estava naquele departamento no momento que foi gerada aquela comissão. Então você precisa ter esse rastreio. E aí como que você faz para evitar de cadastrar um novo colaborador dentro desse departamento, sendo que esse departamento não existe mais? Ele vai continuar aparecendo lá para você como opção. Para inibir isso, você pode vir aqui nos três pontinhos novamente, clicar em editar e aí você muda esse departamento para inativo. A partir desse momento, todo mundo que tem esse cargo continua tendo, que tem esse departamento continua tendo, você precisa ir lá e ajustar manualmente, e todos os novos não vão ser atrelados a isso mais, não vai mais aparecer. Por mais que na hora de cadastrar você digite admin, ele não vai aparecer lá esse departamento admin para você mais. Então, esse é um padrão do sistema para manter a coerência entre os dados, entre o histórico de dados e os próximos dados com coerência. Dentro dessa página, a gente tem mais uma opção, né, de visualização, que são os filtros, que ficam ali no canto superior direito também, do lado do botão de novo departamento. Então, clicando nele, ele vai abrir um modal, você consegue filtrar por nome, por hierarquia, ou por cargo e por departamento que esteja ativo. Cargo e departamento estão bem próximos, né? São as mesmas lógicas de definição. Mas aqui a gente está trabalhando com departamentos. Então, você pode filtrar da forma que você achar viável, aplicar o filtro e ele vai te mostrar aquilo baseado no que você está filtrando e está pedindo para ele. Uma outra coisa importante aqui é a opção de ordenação. Para aquele caso que eu comentei de ajustar a hierarquia depois de cadastrar todos os departamentos, você pode cadastrar todos os departamentos e aí você clica aqui na coluna que você deseja, né? Ele por padrão vem aqui ordenado de ordem crescente aqui pela primeira coluna, que é o nome. Mas se você quiser alterar essa ordenação, né, fazer de Z a A, no caso, como é texto, se você clicar em cima dela, ele vai refazer e vai ordenar de forma decrescente. E aí aqui na hierarquia a mesma coisa. Você clicando, ele altera para hierarquia, clica de novo, ele altera de forma decrescente. Status, a mesma coisa, ordem crescente, ordem decrescente, para facilitar a identificação dos dados dentro do que você for utilizando no seu dia a dia dos departamentos.